E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre estudo das soluções. Nessa aula, nós vamos ver um pouco das expressões químicas, né? Então, concentrações molar, molaridade, molaridade, fração molar e diluição das soluções. Recapitulando o que nós vimos na última aula, né? Existe uma relação entre soluto e solução. Para esta relação, nós chamamos concentrações. Essas concentrações, elas podem ser expressas quimicamente ou fisicamente. Na aula passada, nós vimos as expressões físicas, dentre elas, concentração em massa, densidade, título e partes por milhão. Lembrando que as expressões físicas, elas não dependem da massa molar do soluto. Já as expressões químicas, elas dependem da massa molar, tá bom? Então, dessas expressões químicas, nós veremos concentração molar, como já mencionado, molaridade, fração molar, além de diluição, tá? Bom, concentração em quantidade de matéria. A concentração em quantidade de matéria, ela foi escolhida pelo Sistema Internacional e pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, tá bom? Esses órgãos, eles são responsáveis por justamente padronizar algumas coisas. Então, nesse caso, eles padronizaram que a concentração em quantidade de matéria seria mol por litro, tá? Que nada mais é do que molaridade. Então, a molaridade é a relação entre a quantidade de mol de soluto e o volume de solução em litros, tá bom? Podemos expressar também através de uma fórmula. Molaridade igual ao número de mols de soluto pelo volume de solução em litro. Só que, o que é mol? Vocês se lembram que nas aulas passadas nós já mencionamos, né, o que era o mol. Então, mol é a menor quantidade de matéria que o químico pode trabalhar, tá? E o cientista chamado Emilio Avogadro, ele disse mais, ele disse que um mol continha 6,022 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas. Podemos expressar o mol também através de uma fórmula, que é a relação entre a massa e sua respectiva massa molar. Tá bom? Então, pode ser, por exemplo, número de mol de uma substância vai ser a massa da substância pela sua massa molar. Sendo assim, vamos responder essa primeira questão. Calcule as massas moleculares para as seguintes substâncias. Aí vem, né, o ácido aqui, sulfúrico, e vem mais 3 reagentes. Eu vou calcular a massa molar para o ácido sulfúrico e vocês vão calcular para esses 3 reagentes em seguida, tá bom? Então, vamos lá. A massa molar do H2 SO4 vai ser igual a massa molar do hidrogênio. Quanto é? Massa molar do hidrogênio, 1. Só que nós temos quantos hidrogênios? 2. Então, vai ser vezes 2. Mais. Qual a massa molar do enxofre? 32. Nós temos quantos enxofres aqui? Qual a sua atomicidade? 1. Né? Então, vezes 1 vai dar 32 também. Mais. Qual a massa molar do oxigênio? 16. Vezes, nós temos quantos oxigênios? Qual a atomicidade do oxigênio? 4. Tá bom? Então, a massa molar do H2 SO4
vai ser igual a 1 vezes 2, 2, mais 32, mais 16 vezes 4, 64. Lembrando que isso daqui, o final da unidade vai ser o quê? Grama por mol. Então, massa molar do H2 SO4 vai dar justamente 98 gramas por mol. Tá? Então, é assim que nós calculamos a massa molar, tá bom? Para o ácido sulfúrico. Agora vocês vão repetir para esses 3 reagentes. Vamos dar continuidade? Vamos resolver agora um exemplo aplicando molaridade, ok? Então, indique a concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro, de uma solução de permanganato de potássio, KMnO4, obtida pela dissolução de 0,395 gramas deste sal em água suficiente para produzir 250 ml de solução. E aqui vem os dados, a massa molar, ou as massas molares do potássio, manganês e oxigênio. Tá bom? Ele quer saber o que, pessoal? Ele quer, a concentração em quantidade de matéria, mol por litro. Isso quer dizer molaridade. Qual a molaridade? Tá bom? O que foi que ele deu mais de dados nessa questão? Ele deu que a massa de permanganato de potássio é 0, então a massa do KMnO4 vai ser igual a 0,395 gramas. Tá bom? Ele deu também o volume de solução. O volume da solução vai ser quanto? 250 ml. Tá? Como mencionei há pouco tempo, a molaridade, vou escrever aqui. A molaridade é igual ao número de mol do soluto pelo volume da solução em litro. Então, desde já, nós vamos converter esse volume de solução que está em ml para litro. É só dividir por 1000. Então, volume vai dar igual a 0,25 litro. Tá bom? Então, mas quem é o número de mol? Nós temos como determinar o número de mol? Vejam aqui, número de mol é igual à relação entre a massa do soluto e sua respectiva massa molar. O que é que eu posso fazer? Eu posso substituir esse número de mol aqui. Então, eu vou pegar isto daqui, esta relação, e substituir aqui em número de mol. E aí nós teremos isso daqui, molaridade igual a massa do soluto dividido pela massa molar deste soluto dividido pelo volume da solução em litro. Vocês se lembram como se resolve divisão de fração? Se lembra aquela regrinha? Repete a primeira fração, inverte o sinal, inverte a segunda fração? Pois é isso que nós vamos utilizar aqui. A primeira fração é essa daqui. A segunda, vocês concordam também que V sobre 1 é a mesma coisa que V? Pois bem, esta daqui é a segunda fração. Então, utilizando a regra matemática aqui, nós teremos isso daqui. Molaridade igual. Vamos repetir a primeira fração
Vamos inverter o sinal. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. E vamos inverter a segunda fração. Invertendo V sobre 1, nós teremos 1 sobre V. Tá? Enfim, M vezes 1, M. Massa molar vezes V. É isso que nós teremos. Massa dividido pela massa molar vezes o volume. Tá bom? Nós temos a massa do soluto? Temos. Quanto é? 0,395. Nós temos a massa molar do soluto? Não temos. Vamos calcular. Então, massa molar do KMnO4 vai ser quem? Vai ser a massa molar do potássio, que é 39,1, mais massa molar do manganês, que é 54,9, mais massa molar do oxigênio, que é 16, vezes 4. Ok? Pessoal, somando tudo isso daqui, nós teremos 158 gramas por mol. Vamos agora substituir todos os valores aqui, tá bom? Então, molaridade vai ser igual. Qual a massa do soluto? 0,395 dividido. Qual a massa molar? Eu coloquei aqui 15 gramas, né? Mas é 158 gramas por mol, tá? Aqui 158 vezes. Qual o volume da solução? 0,25. 0,25. Tá? Vamos para cá. Qual as unidades aqui? Vamos colocar as unidades? Unidade de massa, grama. Unidade de massa molar, grama por mol. Vezes unidade de volume, litro. Então, nós teremos isso daqui, ó. Vamos cortar. Deixa eu apagar essa linha. Vamos cortar grama com grama. E vai sobrar quem? Litro por mol. Quando for para o numerador, vai ser invertido, vai ficar mol por litro. Tá bom? Então, molaridade vai ser igual a 0,395 dividido 158 vezes 0,25 vai dar exatamente 39,5. 39,5. Aqui, com a mesma unidade, mol por litro. Molaridade igual. Dividindo isso daí, nós teremos 0,01 mol por litro. Tá bom?
Então, esse é o nosso valor de concentração molar ou de molaridade. Beleza? Vamos agora para a nossa próxima concentração, que ela é chamada de molalidade. É diferente de molaridade, bom? Ou concentração molar. Então, a molalidade, ela é uma concentração que é expressa pelo número de mols de soluto por quilogramas de solvente. Podemos representar dessa forma aqui. Molalidade igual ao número de mols de soluto pela massa em quilograma de solvente. Tá bom? Bem direto. Vamos resolver esse segundo? Aliás, esse terceiro exercício? Então, nós temos que determine o valor aproximado da concentração em mols de soluto por quilograma de solvente de uma solução de ácido fosfórico, H3PO4, que apresenta 10 gramas de ácido em 100 gramas de solvente. E aí nós temos os dados, tá bom? Então, vamos escrever aqui os dados que nós temos. Determine o valor aproximado da concentração em mols de soluto, concentração em mols de soluto por quilograma de solvente. Então, molalidade. É isso que ele quer. Beleza? Quais foram os outros dados fornecidos pela questão de uma solução de ácido fosfórico que apresenta 10 gramas de ácido? A massa do soluto, que é o ácido fosfórico, H3PO4, é igual a 10 gramas. Em 100 gramas de solvente. A massa do solvente é igual a 100 gramas. Tá? Lembrando, olhem, lembrando que se molalidade é igual ao número de mol de soluto pela massa do solvente em quilograma, nós precisamos fazer o quê? De início, converter logo a massa do solvente de 100 gramas para quilograma, tá bom? Então, nós vamos dividir isso por 1000. Então, massa do solvente é igual a 0,1 quilograma. Beleza? Então, nós temos aqui a massa do solvente. Ele quer a molaridade, só que falta quem? O número de mol. Mesma coisa. Número de mol é igual à massa do soluto sobre a sua massa molar. Da mesma forma que nós fizemos no exercício anterior. Vamos substituir esta relação aqui. E aí nós vamos ter que molaridade igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes a massa de solvente em quilograma. Tá? Então, nós temos a massa do soluto,
Temos 10 gramas. Temos a sua massa molar? Não temos. Vamos calcular. Massa molar do H3PO4 vai ser igual a massa molar do hidrogênio, 1, vezes qual a sua atomicidade? 3, mais massa molar do fósforo. Aqui, ó, o fósforo possui massa molar de 31. Qual a atomicidade do fósforo? 1. Então, não precisamos colocar. Mais massa molar do oxigênio, 16, vezes qual a sua atomicidade? 4. Então, massa molar do H3PO4 vai ser, sabe quanto? Vai dar 98 gramas por mol. Tá bom? Pronto. Temos a massa do soluto, que são 10 gramas. Temos a massa molar do soluto, que são 98 gramas. E temos a massa em quilograma de quem? Do solvente, que é 0,1. Vamos só substituir aqui. Massa do soluto, 10 gramas. Vamos deixar para colocar as unidades no final. Massa molar, 98, vezes a massa da solução, ou do solvente. Aqui a unidade seria grama. Aqui, grama por mol, vezes aqui, quilograma. Então, cortamos grama com grama. Vai ficar quilograma por mol. Mas quando nós passarmos para o numerador, vai ser invertido. Então, vai ficar mol por quilograma, que é a unidade de molalidade. Então, molalidade igual 10 dividido por 98 vezes 0,1, nós teremos exatamente 1,02 quilograma por mol. Tá? Este valor aqui é o valor da nossa molalidade. Beleza? Vamos para a terceira. Terceiro tipo de concentração, que é a fração molar. A fração molar nada mais é do que a relação entre o número de mol do soluto e o número de mol da solução. Lembrando que o número de mol da solução é o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Tá certo? Podemos expressar através de uma equação. Então, fração molar é igual ao número de mol do soluto dividido pelo número de mol da solução, onde x1 é a fração molar, N1 é o número de mol do soluto e NT é o número de mol da solução. Vamos logo por exercício. Esse daqui talvez dê um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas não é nem tanto trabalho assim. Só precisam lembrar de um detalhe, ok? Então vamos lá. Uma solução de NaCl foi preparada a partir de 250 ml de água pura, destilada, e 12 gramas do soluto. Tá bom? Então, o volume de solvente, quanto é? 250 ml. ml. Qual a massa do soluto? 12 gramas. Então, massa do NaCl igual a 12 gramas. Calcule a fração molar
do sal na solução. Ele quer isso daqui, ó, a fração molar. Ok? Calcule a fração molar do sal na solução. Sabemos que, vamos dar um espaço aqui, sabemos que a fração molar é igual ao número de mol do soluto dividido pelo número de mol total ou da solução, tá? Nós temos o número de mol do soluto, vou escrever aqui, soluto, não temos, mas temos como achar? Sim. Então vamos lá. Vamos abrir o trava aqui, tá bom? Então, número de mol do NaCl vai ser igual a massa do NaCl dividido pela sua massa molar. Número de mol do NaCl vai ser igual. Qual a massa de NaCl? 12 gramas. Vou colocar aqui a unidade de grama. E qual a sua massa molar? Nós temos? Não. Então, vamos calcular. Massa molar de NaCl vai ser igual a... Quanto é a massa molar do sódio? 23. Mais... Qual a massa molar do cloro? 35,5. Então, a massa molar do NaCl vai ser igual a 58,5. O que? Grama por mol. Vamos substituir aqui. 58,5. Unidade, grama por mol. Vamos cortar grama com grama. Vai restar quem? Mol. Então, número de mol do NaCl é igual 12 dividido por 58,5 vai dar igual a 0,21 mol. Tá? Determinamos o número de mol do NaCl. Vamos fazer agora para o solvente. Já que o número de mol da solução, ou total, é o número de mol do soluto mais solvente. Então, número de mol da água, H2O, vai ser a massa da água dividido pela sua massa molar. Tá bom? Nós temos a massa da água? Não, nós temos o volume. Mas nós sabemos que a densidade da água é igual a 1 grama por ml. Também nós sabemos que densidade é igual à massa da água dividido pelo seu volume. Nós queremos determinar quem? A massa. Esse carinha aqui. Então, nós vamos isolar a massa. Como? Pegando o volume, passando para o outro lado da igualdade. Se o volume está dividindo, vai para o outro lado o quê? Multiplicando. Então, nós teremos isso daqui. Volume vezes densidade igual a massa. Tá? Que é a mesma coisa que massa igual ao volume vezes a densidade. Qual o volume? 250 ml.
Eu vou deixar para colocar a unidade sempre no final. E qual a densidade? 1. Vamos colocar agora ml vezes, vou apagar aqui essa linha, tá? Vezes, a unidade de densidade é grama por ml. Vamos cortar ml com ml, vai sobrar quem? Grama. Então, a massa de água vai ser 250 gramas. Nós temos a massa molar da água? Não temos, mas podemos calcular? Sim, podemos calcular. Então, a massa molar da água vai ser igual. Quanto é a massa molar do hidrogênio? 1. E a massa molar do oxigênio? 16. Só que qual a atomicidade aqui do hidrogênio? 2. Massa molar H2O. Então, sendo assim, nós temos 1 vezes 2, 2, mais 16, 18. O que? Grama por mol. Pronto, agora nós já temos a massa de água e sua respectiva massa molar. Vamos substituir. Então, número de mol da água vai ser igual. Quanto é a massa? 250 dividido. Qual é a massa molar? 18. Unidade. Aqui, ml. Aqui, grama. Opa. 250 grama. E aqui, grama por ml. Cortamos grama com grama. Vai restar ml. Então, o número de mol da água vai ser igual a 250 dividido por 18, que vai dar 13,9. Tá bom? Aqui é grama por mol, não por ml. 13,9 o quê? Mol. Pessoal, se nós temos agora o número de mol do soluto e do solvente, podemos resolver aqui a fração molar. Basta substituirmos. Qual é o número de mol do soluto? 0,21, tá? 0,21 dividido número de mol total, que é da solução, é o número de mol do soluto, que é 0,21, mais o número de mol do solvente, que é 13,9. Aqui nós teremos as unidades mol dividido por mol. Cortando, não vai ter unidade, ou seja, vai ser adimensional. Resolvendo isso daqui, 0,21 mais 13,9, nós teremos isso daqui, ó. 14,11. Tá? Resolvendo esta divisão, nós temos 0,015. Este daqui é o valor da nossa fração molar do sal na solução. Beleza? Se vocês quisessem saber o valor da fração molar do solvente na solução, era basicamente pegar esse valor e subtrair de 1. A diferença é justamente a fração molar
do solvente, tá? Se vocês somarem o solvente, a fração molar do solvente, mais a fração molar, se vocês somarem a fração molar do solvente mais a fração molar do soluto, a soma tem que dar igual a 1. Então, se você pegar 1, subtrair 0,015, você vai ter a fração molar da outra espécie, que é quem? O solvente. Beleza? E, por fim, chegamos na diluição de soluções. Tá bom? Então, no nosso dia a dia, nós costumamos utilizar essa diluição, né? Só que poucas vezes nós paramos para pensar que estamos fazendo uma diluição, né? Então, por exemplo, quando adicionamos água ao suco de fruta concentrado, quando nós colocamos um pouco de água quente no café, que está forte, né? Quando nós utilizamos na cozinha detergente líquido, né? Muitas vezes tem um restinho, a gente coloca um pouco de água. Na agricultura, os inseticidas, né, que nós compramos, que vem aquela concentração, nós precisamos diluir. E na construção civil, por exemplo, quando está se preparando tinta para poder pintar as paredes. Certo? Vamos pensar o seguinte agora. Nós temos inicialmente um solvente puro, tá? Temos uma solução inicial e temos um solvente puro. Consequentemente, nós teremos o quê? Nós teremos massa e teremos volume. Assim, se nós temos a massa e o volume, nós temos também a concentração, tá? Já a partir do momento que nós adicionamos mais água ou mais solvente, nós passaremos a ter o quê? Nós passaremos a ter uma massa da solução diferente, tá bom? Um volume da solução diferente, consequentemente, uma concentração final diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos expressar isso em concentração. Então, se nós sabemos que concentração é a relação entre massa e volume de solução, então, para o primeiro caso, nós temos a massa 1 do soluto dividido pelo volume de solução. No segundo caso, após adicionarmos mais solvente, nós teremos a mesma massa do soluto, que nós não alteramos a massa do soluto. Nós alteramos a quantidade de solvente. Consequentemente, o volume de solução vai ser alterado também. Tá? Desta forma, a concentração também será alterada. Se a massa é constante, já que não foi alterada, então nós podemos isolá-la. E nós passamos a ter isso daqui. No primeiro caso, temos o volume vezes a concentração, né? Basta pegar o volume e passar para o outro lado da igualdade. Então, nós teremos volume vezes concentração para a massa 1. Também aqui nesse lado, se nós passarmos o volume para o outro lado da igualdade, nós teremos volume linha, concentração linha, igual a massa 1. Tá? Como as massas são iguais, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos igualar as duas equações. E nós passaremos a ter isso daqui. Volume vezes concentração inicial igual a volume linha vezes concentração linha, que seria o volume final e a concentração final. Tá bom? Quando nós pensamos em concentração molar ou molaridade, nós passamos a ter isso daqui. Substituímos essa concentração, que é concentração comum, por molaridade. Então, nós temos volume inicial vezes a concentração molar inicial vezes ou igual ao volume linha, que seria o volume final,
vezes a concentração molar final, tá bom? Esta equação aqui é a equação que nós utilizamos para resolvermos exercícios de diluição. Vamos para um exemplo? Um técnico em química preparou 10 ml de uma solução 5 molar de NaOH para neutralizar um resíduo ácido. Na neutralização, ele consumiu apenas 9 litros da solução 5 molar de NaOH. Que volume em ml ele deve usar dessa base que sobrou para preparar 200 ml de uma solução 2 molar de NaOH? Vamos começar da mesma forma, sempre anotando os dados, tá bom? Então, qual é a nossa concentração inicial? Vou colocar aqui, CI. Um técnico em química preparou 10 litros de uma solução 5 molar. Então, nossa concentração inicial é 5 molar. Tá bom? Na neutralização, ele consumiu apenas 9. Pessoal, se ele fez 10, consumiu 9, restou quanto? 1 litro. Então, restou 1 litro, tá? O que ele quer saber? Que volume em ml seria o volume inicial? Ele deve usar dessa base que sobrou para preparar o volume final, para preparar 200 ml de uma solução, concentração final, (2 molar. Ele quer saber qual o volume que nós teremos que utilizar da primeira solução para que possamos fazer 200 ml de uma solução 2 molar. Tá bom? Então, tendo aquela fórmula em mente, onde CI, VI é igual a CF, VF. Tá bom? Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos isolar o volume inicial. Volume inicial igual a concentração final vezes o volume final dividido pela concentração inicial. Tá bom? Volume inicial igual. Vamos substituir quem é CF? 200 ou 2, as unidades colocamos no final, vezes quem é VF? 200, dividido quem é CI? 5. Vamos colocar as unidades agora? 2 é molar, vezes 200 ml, dividido, aqui de 5, é molar também. Vamos cortar molaridade com molaridade. Então, teremos que o volume inicial é igual 2 vezes 200 vai dar 400, dividido por 5, volume inicial igual a 80, o quê? ml. Isso quer dizer o quê? Que desse 1 litro que restou, nós vamos utilizar 80 ml
para fazermos 200 ml de uma solução 2 molar, a partir de uma solução cuja concentração são 5 molar. Ok, pessoal? Então, é isso daqui. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Valeu!